Olá, meus queridos alunos do nono ano, estamos aqui de volta novamente para iniciarmos um novo capítulo. Só para lembrar a vocês que quem vos fala é o professor Daniel Gama, professor de Cidadania Moral e Ética de vocês e também História. Para quem não me conhece, vamos lá ao nosso novo conteúdo. Bom, gente, o nosso quarto capítulo irá trabalhar o tema racismo. Tá? Começo aí logo com essa imagem impactante dizendo, né? Diga não ao racismo, né? Então, gente, antes da gente poder adentrar nesse assunto, eu tenho que lembrar vocês que não esqueçam de copiar as atividades que estão sempre no último slide, tá? Essas atividades estão contando ponto para a prova de vocês e em um momento que nós nos encontrarmos, eu vou pedir para somar a nota de vocês da segunda avaliação, correto? E, assim como eu de costume faço, já deixei um pequeno exercício lá no final do slide. Então, gente, também lembrando a vocês que, conforme combinado, nós vamos trabalhar ora o livro, né, de Cidadania Moral e Ética, ora nós vamos fazer um tema livre. E hoje eu resolvi escolher um tema livre. Vamos falar de racismo, né? Já que isso está um tema bem atual, isso pode esperar as pessoas fazer um TCC para os que irão apresentar lá no final do ano. E o tema está aí. Na verdade, ele nunca deixou de existir, né? Só que a gente precisa discutir o racismo. A gente precisa saber por que ele permanece. Por que ele existe? O que é o racismo estrutural? Por que ainda, em pleno século XXI, ainda passamos por esse mal? Por que o Brasil, esse racismo, persiste em permear todos os setores da sociedade? Não é uma coisa que é só do setor mais abastado, não. Todos os setores, beleza? Mas a gente vai, unidos, vencerá toda essa batalha, né? Mas vamos lá. Conceito de racismo. Ele consiste no preconceito e na discriminação, com base nas percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Então, gente, ele advém daquela ideia de quando você tenta, de alguma forma, discriminar, seja ela uma cultura, seja ela uma pessoa pelo tom de pele, seja ela em qualquer espaço que você, de alguma forma, tenta mostrar que a sua raça é superior à das pessoas. Uma coisa que eu tenho que lembrar a vocês aqui, que não existe raça superior, existe a raça humana. Todos nós somos humanos. Então, a gente precisa trabalhar em cima dessa tecla para a gente poder orientar as pessoas e, de certa forma, dizer, beleza, somos raça humana? Sim, somos. Mas também não vamos permitir, né? É óbvio, para quem realmente se identifica com isso, para quem realmente consegue conviver com as diferenças, a gente não vai permitir que o racismo, né, ele se expanda mais, né, do que ele já está pelo mundo. Hoje em dia a gente pode dizer que a gente vê o racismo muitas vezes acontecendo ao vivo e a cores, né? Então, o que chama a atenção nesse slide aqui é ele trabalhando esse conceito de racismo e também as mãos dadas dessas duas pessoas aqui, que aparentemente assim esqueceram qualquer situação que pudesse ter aí, seja de rosto ou na fotografia que não aparece todo, mas você consegue sentir nessa fotografia, nessa imagem, desculpa, que os dois estão transmitindo uma positividade para a gente no sentido assim, ó, aqui não existe cor, aqui existe humanos, né? Tanto que os dois se cumprimentam aí, certo? Vamos avançar um pouquinho. Existe racismo nas escolas, gente? E aí? Quando eu pergunto isso, é muito importante que vocês se posicionem quanto a isso, se existe ou não existe. Eu tenho certeza que o racismo existe nas escolas. E existe de várias formas. Existe muitas vezes desde a criança que é pequena até os alunos do ensino médio. Claro que muitas vezes esse racismo a gente tem, até faz ele, comete ele, mas em algumas situações a gente possa ser que não tenha
conhecimento suficiente para saber que aquilo é uma piada racista, é uma piada que ofende alguém, né? A cor de pele de alguém, ou a raça, a religião. É uma questão de bom senso, né? Que a gente diz. Então, estudos apontam que ainda agora, em pleno século XXI, ainda ocorre racismo nas escolas, com destaque ao racismo estrutural, percebido principalmente no corte de cabelos penteados afros, como o Black Power, tanto nas meninas quanto nos meninos. Ou seja, a gente sabe que essa daí é a principal forma como o racismo se desenvolve nas escolas, tá? Mas nós temos outros tipos de forma que ele se apresenta na escola. Um exemplo, o próprio estrutural, às vezes, acontece, sumiu uma coisa do fulano. Aí você já olha logo para a pessoa negra e você, às vezes, já acusa ela. Foi fulano, né? Então, isso já é o racismo estrutural que a gente fala, porque ele, de alguma forma, ele vai crescendo como uma forma de subcultura e de um povo, né? Ele, em vez de informar, ele desinforma, mas, ao mesmo tempo, o que vai se tornando banalidade vai virando ali como algo corriqueiro. As pessoas, não, mas eu só estava brincando, né? Então, geralmente, a gente comete isso, né? Pelo menos alguma vez na vida já cometemos. O que pode acontecer com uma pessoa que sofre o racismo? Aqui eu convido vocês a vocês se colocarem no lugar de quem sofre racismo. Entendeu? Eu sempre costumo dizer que ninguém vai saber o que é sentir o racismo se você não é negro, né? Se você não é estrangeiro, se você não é homossexual. Então você não vai sentir esse racismo, você não vai ter capacidade de falar, não vai ter lugar de fala, né? Para justamente explicar que sentimento geralmente acontece. Mas estudos já apontam que a pessoa que sofre racismo, ela pode ter depressão, ter baixa estima, complexo de inferioridade e dificuldade de socializar com as pessoas. Essa dificuldade de socializar é sempre a mais complicada porque ela está muito ligada com a forma como a pessoa se comporta, né? Ela desestrutura a pessoa, essa forma de socializar. Então, o que acontece? Essa pessoa vai se tornar um ser mais agressivo. E se associar todos esses sintomas aí, a pessoa pode ficar muito ruim. Por exemplo, depressão, baixa estima, complexo de inferioridade, deixar de cuidar, de socializar, quando você vê essa pessoa já não está mais aí. Então, basicamente isso o que nós temos aqui para falar até então, mas vamos seguir, tá? O que é racismo estrutural? Esse aí que a gente tem que estar sempre atento. É a formação de um conjunto de práticas institucionais, históricas e culturais, interpessoais, dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico melhor para ter sucesso de modo consciente. Tá, gente? Então, esse racismo estrutural, ele acontece muitas vezes numa dinâmica entre pessoas mais escuras e pessoas mais claras. Então, se a pessoa puder botar de vantagem, claro que ela vai colocar sempre o negro, né? Se ela quiser, de alguma forma, se livrar, né? Porque o que é esse estrutural? O estrutural, ele é muitas vezes quando o negro entra ali numa loja e tá todo mundo já olhando para ele, né? Todo mundo já diz assim, olha, será que vai querer roubar? Né? Isso é estrutural, porque às vezes está no imaginário da gente que todo negro é bandido, né? E na verdade isso não procede, tá? Então, por que o racismo ainda persiste no Brasil? O racismo existe no Brasil, ele nunca foi velado.
e ele é resultado de anos de escravidão e de preconceitos que foram criados para atacar a comunidade negra, seja ela das periferias, bem como das áreas nobres das cidades. Então, a gente vai pensar assim mesmo. Se esse racismo ele existe porque justamente ainda temos muito reflexo desses passados 130 anos de escravidão, que parece ser muito, mas ainda é muito recente. Né? Ainda é muito recente. A gente está vivendo essa fase agora dele, né, em ascendência, que é televisionado, parece que as pessoas perderam a vergonha, né, de falar, de serem racistas, na verdade, né? E a gente está conseguindo ver isso mais latente agora na sociedade, né? Com justamente o agravamento da crise, né? Que está, no caso, no país. O artigo da Constituição que se criminaliza o racismo é o artigo 5º da Constituição Federal. Da Constituição, ele estabelece que o racismo é crime e inafiançável, tá, gente? Então, vamos sempre refletir, pensar no que dizer antes para alguém, antes de querer ofender alguém, né? A ideia não é nem ofender, a ideia é nem ter o conflito, porque eu acho que a conversa existe para justamente a gente resolver os conflitos, certo? Então, o artigo 5º da Constituição Federal, da Constituição, estabelece o racismo como crime inafiançável sujeito à prisão. E o professor deixa a dica de vocês não reagirem nunca, em caso de provocação. Gente, eu deixei no final um exercício para vocês. Espero que vocês resolvam esse exercício. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Podem tirar qualquer dúvida. E no mais, a gente vai se falando, tá certo? Eu quero agradecer muito a paciência de vocês por estarem assistindo os vídeos. E dizer, fique em casa, cuide dos seus, cuide de si, para depois podermos cuidar um dos outros, certo? Então, beijo de tal. Até a próxima.